ponto principal dele é a desconexão da franja. Muita gente erra, não é? Muita gente erra cortando franja assim. Primeiro eu vou mostrar o jeito que as pessoas cortam franja errado, para depois cortar as franjas certas, tá bem? Aqui. A minha manequim está aqui. O que acontece? Vou colocar ela para cá, para mim poder mostrar para vocês. Eu tenho aqui um cabelo com uma franja relativamente boa, para mim poder cortar para vocês, e eu consigo mostrar legalzinho. Muita gente, na hora de cortar uma franja, o que esse pessoal faz? Eu fiz muito isso, e tenho certeza que muitos de vocês também fazem, ou já fizeram, né? Quando vai cortar uma franja, legal, isso mesmo, perfeito. Quando vai cortar uma franja, pega toda essa parte de cima aqui da coroa e puxa aqui. Quem nunca pegou um cabelo para cortar que tinha uma franja gigantesca dessa reta aqui assim? Puxando para frente, para depois vir aqui e cortar essa franja, ou reta, ou lateral, ou tudo. Pegar essa parte aqui inteira. Não é? Isso aqui é um erro. A franja não se corta desse jeito. A franja, na verdade, você não é tudo que você vê daqui de cima que você vai pegar como uma franja. Quem também, quando não foi cortar uma franja, cortou ela desse jeito. Chegou aqui, a cliente falou que queria uma franja, ele dividiu esse cabelo no meio, o cabelo está jogado para um lado e para o outro, não é? E a pessoa veio aqui assim, ó. Deixa eu ver se está mostrando, tá? Pegou retinho aqui assim, ó. E puxou uma franja aqui reta aqui, ó. Separou e cortou. Também não é assim que se divide uma franja, não é? Embora esse cabelo vai cair para frente, não é assim que você faz uma franja. A franja, ela tem que ser dividida assim. Você vai fazer como se fosse um V, não é? Como se fosse um triângulo, como se fosse um V, onde eu pego uma mecha de uma ponta de uma sobrancelha, que é o equilíbrio, né? Deixa eu pegar aqui duas bolinhas. De uma ponta de uma sobrancelha, eu prendo aqui para me atrapalhar, a outra extremidade de outra da sobrancelha. E como eu sempre falo, tem que ser uma divisão muito limpa, para não te atrapalhar. Olha lá. De uma ponta de uma sobrancelha para outra ponta de outra sobrancelha. Né? Vamos lá, vamos mostrar aqui. Vou dar uma torcidinha aqui e vou tirar essa cabeça para mostrar. Ó. Ele vem aqui da ponta dessa sobrancelha, ó. A ponta dessa sobrancelha. Nem mais e nem menos. Ela vem aqui, ó, ela forma, como eu falei para vocês aqui, ó, um triângulo, uma pirâmide. Legal? Rafael Ferreira, boa noite. Ó, ela forma um triângulo. Você nunca puxa uma mecha aqui assim. Eu vou até dizer por que as pessoas chegam aqui e pegam, e quando quer cortar uma franja, puxa uma mecha reta assim, puxa esse cabelo aqui para frente e corta. Porque é o seguinte, quando a cliente quer cortar uma franja falsa, o que você vai fazer? Você vai pegar pouco cabelo aqui na frente, certo? Mas teoricamente não é um risco que você vai fazer. É porque você tem que diminuir mais aqui, e conforme você vai diminuindo mais esse bico, você vai abrindo assim. Você vai tendo um V, ó. Quanto menos cabelo você pega, olha lá, você vai tendo um V mais aberto. Ele não deixa de ser um V, porque você tem que fazer esse bico aqui, ó. Mas você tem um V mais aberto, porque eu estou pegando menos cabelo. E assim, conforme eu vou fazendo assim, ó, ele vai parecendo cada vez mais uma linha, mas é que eu estou abrindo esse V porque eu estou diminuindo a quantidade de cabelo lá atrás. Entendeu? Mas a desconexão de uma franja, a divisão de uma franja, para você cortar qualquer tipo de franja, é esse triângulo aqui, ó, que eu tirei.
da sobrancelha. Hoje em dia, com essas sobrancelhas definitivas, a gente tem que tomar muito cuidado, que hoje em dia as senhoras fazem aquelas sobrancelhas, quando a gente vai ver, está aqui do lado já, né? Parecendo aquelas formigas com o negócio aqui do lado, assim. Então, se a gente não prestar atenção, a gente vai lá. Então, tem que ver aonde tem a sobrancelha natural da pessoa, da cliente, né? Tá aqui, ó, de uma ponta de cá, a outra ponta de cá. Vou mostrar mais uma vez antes de eu começar a cortar. Dessa ponta aqui a essa ponta aqui. Olha lá onde começa aqui, ó. Ó, onde ela começa aqui, aonde ela encontra aqui. Então ela faz esse formato de um V, de um triângulo, o que você achar melhor. Legal? Então, agora eu vou mostrar aqui alguns tipos de franja que vocês vão aprender, que vocês nunca mais... Só de você aprender esse detalhe aqui, você nunca mais vai arrumar franja. Que, por exemplo, a sua cliente quer fazer um corte de franja reta. Você fez essa divisão, você vem aqui e você corta ela. A sua cliente quer aquela franja lateral, que se usa muito. Você tem que fazer esse tipo de divisão aqui e puxar ela para cortar. A sua cliente quer aquela franja no meio, que abre, você tem que puxar ela aqui e cortar. Então eu vou mostrar aqui para vocês diversos tipos de franja, não é? Com essa divisão. Mas a divisão é a mesma, tem que ser a mesma. A divisão de um corte de franja é essa. Se você guardar esse triângulo aqui, você vai ver que você nunca mais vai errar um corte de franja. Beleza? Eu vou fazer assim agora, eu vou dar uma pausa, como eu sempre faço, aqui no meu Instagram nos comentários, para os comentários não subir, e quem estiver assistindo ter uma experiência visual ótima, tá bem? Edinha Oliveira. Boa noite, Edinha. Então vamos lá, vamos cortar a franja. Vou só tirar aqui os comentários, e aí depois eu volto com os comentários para vocês fazerem as dúvidas de vocês e a gente responder. Desativar os comentários. Aqui no Facebook não tem problema, os comentários sobem, descem, não atrapalha, tá bom? Então vamos lá. Primeiro eu vou mostrar aquele tipo de corte de franja que está se usando muito e que popularmente a cliente chega e fala assim: eu quero aquela franja cortininha. O que é aquela franja cortininha? Aquela franja cortininha é aquela franja que ela é aberta ao meio, onde o centro fica levemente mais curto e ela dá esse efeito assim lateral aqui nessa abertura. Está se usando bastante. Eu vou mostrar para vocês duas maneiras de a gente fazer essa franja, que elas falam que é a cortininha. Então vamos lá. A gente vem aqui, ó. Tem uma maneira da gente fazer com apenas uma tesourada. Fiz a minha divisão, como eu falei, ó lá, de uma ponta de uma sobrancelha, a outra ponta da sobrancelha. Então tem que ser sempre essa daqui, as duas se encontrando lá em cima. Eu venho aqui, projeto essa franja para minha mão, para a palma da minha mão. Seguro ela aqui, ó. Em primeiro lugar, eu pergunto para minha cliente: onde você quer essa franja? Você quer essa franja no seu maxilar? Você quer essa franja no seu nariz? Você quer essa franja no seu olho? Você quer essa franja na sua sobrancelha? Ah, eu quero mais ou menos, eu quero que ela comece aqui, ó, na altura do queixo. Eu vou começar fazendo aqui na altura do maxilar, para a gente poder ter bastante margem aqui, para a gente poder trabalhar, tá bem? Então, para a gente fazer uma franja, que ela tem uma abertura central, uma abertura no meio, com uma tesourada só, porque eu gosto de ser diferente, eu quero ser referência, o que eu vou fazer? Vou puxar aqui, ó. Tem uma mecha aqui, certo? Eu vou cortar entre o lábio e o meu maxilar. Então eu tenho aqui, aí eu venho assim, eu segurei. Opa, peraí que eu já me perdi. Olha lá. Vou dar uma volta. Minha mão está segurando, tá vendo? Vem aqui, ó. Dei uma volta. Segurei de novo. Vou dar outra volta. Segurei. Não é? E aí, eu venho aqui reto e executo esse corte. Eu vou fazer esse movimento mais uma vez. Pentei esse cabelo para cá. Não é? Pentei esse cabelo para cá. Seguro ele aqui aonde eu vou, não é? Eu quero cortar na altura entre o lábio e o maxilar. Segurei essa mecha, dei a primeira torcida, segurei. Dei a segunda torcida, segurei. Aí eu vou lá com o meu dedo para me segurar essa mecha e executo esse corte com uma posição de mão horizontal, certo? E aí quando eu soltar esse cabelo,
levemente mais curta aqui no meio e longa nas laterais. Essa franja ela vai ficar mais curta aqui, onde você vai jogar ela para os lados, certo? E ela vai dar aquele efeito de cortina. A parte das laterais maior e a parte do meio menor. Você faz um brushzinho jogado, ele vai dar toda aquela gracinha, todo aquele movimento que a cliente quer. Agora, se você fazer essa mesma franja com duas tesouradas, o que você vai fazer? Você vai ter a mesma desconexão, né, que eu te falei, de uma ponta de uma sobrancelha na outra, ela se encontrando lá em cima. Só que daí você vai fazer diferente. O que você vai fazer? Você vai abrir ao máximo aqui no centro, procurando vir na linha do nariz da sua cliente, não é? Aí você vai separar uma mecha, você vai prendê-la aqui, ó, para não te atrapalhar, só levemente. Você vai pegar a mecha do outro lado e você vai projetar ela aqui, ó, segundo essa divisão que a gente tem aqui, ó, você vai vir ela paralela a essa divisão e vai pentear ela para a tua mão. Você penteou ela para cá, você vai respeitar aqui o crescimento, né? Você vai travar seu dedo aqui no crescimento e você vai vir aqui, ó, paralela àquela desconexão. Deixa eu pegar minha parte do meu pente fino. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Porque eu vou tirar mais do meio. E aí quando eu solto esse cabelo, eu tenho um meio mais curto e uma ponta mais larga. E para mim conseguir fazer esse mesmo efeito, vamos lá, tá dando um problema na nossa internet, tá dando uma reconexão aí. Reconectou? Perfeito. Então o que acontece? A gente teve um probleminha aqui com o nosso Wi-Fi. E por falta de coisa a gente quase perde vocês aí. Então vamos lá, cortei o lado de lá, não é? Ó, eu consegui fazer aqui levemente mais curto e a parte das laterais mais longa. Do lado de cá eu vou fazer igualzinho. Vem aqui. E vou puxar essa mecha junto dessa desconexão. Venho para cá. Vamos ver se está aparecendo ali. Ó. E tem uma franja mais curta no meio e mais comprida nas laterais. Mais comprida nas laterais. Essa franja, quando você abre ela aqui, ó, ela dá toda aquela graça que você vê da franja que elas falam. Essa franja é cortininha, né? Ó, ela vem aqui assim. Ela é tipo uma franja Bardot, na verdade. Quem usou muito esse tipo de franja foi a Brigitte Bardot. Legal. Conseguiram pegar aí? Vamos lá, vou soltar aqui os comentários. Se alguém tem alguma dúvida dessa franja, me coloca aqui. Vamos lá, ativar comentários. Vamos lá. Alguém tem alguma dúvida a respeito da desconexão dessas franjas que eu mostrei aqui? Dessa franja que eu fiz? Primeira desconexão correta, como é que ela é feita de uma sobrancelha a outra, não é? E o jeito que ela não pode ser feita. Depois eu mostrei como que ela é feita numa tesourada só, e depois agora eu mostrei o efeito desse corte você fazendo com duas tesouradas, cortando um lado e depois cortando o outro. Alguém tem alguma dúvida? Porque daí a gente vai passar agora para aquela franja lateral, aquela franja que muita gente está usando, muita gente pede, fica muito legal. Essa franja é uma franja espanhola. Aí o que acontece? Essa franja lateral, se você perceber, ela tem um lado que é maior que o outro. Então vai depender do seguinte, se a sua cliente usa essa franja para o lado de cá, esse lado de cá, o outro lado, o lado oposto, ele vai ficar sensivelmente mais curto. A posição de mão será sempre igual à divisão do cabelo. Isso mesmo. Não. A posição de mão vai ser sempre igual à divisão do cabelo. Quando você faz essa franja aqui, ó, como eu estou te falando, você vai seguir aqui na divisão do cabelo e você vai vir para cá. Por que você vai fazer isso? Porque você quer fazer a parte do centro curto. Então, a posição de mão está aqui, ó.
porque eu vou tirar mais do meio, ó. Eu fazendo assim, eu tiro mais do meio, ó, se você ver bem lá, da proporção, e menos aqui da ponta, é onde dá esse efeito aqui, ó. Cabelo mais curto, laterais mais abertas, aqui, ó. Cabelo mais curto, por que isso? Olha lá, tá vendo a divisão que está aqui em cima? Olha lá, a divisão está aqui, ó. Eu vou puxar essa mecha do meio para cá. E aí vai dar aquilo lá. Entendeu? É o mesmo que eu vou fazer aqui agora, para quando eu fazer essa franja, que ela tem uma lateral mais curta que a outra. Então, essas franjas lateral, que muita gente também gosta de usar, um cabelo assim, que nem esse que a gente cortou hoje, um degradê, se você faz umas ondas, eu vou deixar esse cabelo aqui amanhã com algumas ondas para a nossa própria aula, que eu vou cortar um outro cabelo, mas eu vou deixar esse cabelo aqui pronto. Eu vou te mostrar para vocês como ele fica bonito, com algumas ondas, o corte que a gente fez na última aula, com essa franja lateral. Então, quando a cliente vai querer, mostra para você, eu quero aquela franja lateral que dá aquele caimento muito bonito. Voltando ao que eu estava te falando, se a sua cliente usa para o lado de cá, o lado de lá tem que ficar levemente mais curto. E como é que você vai fazer para ficar o lado de lá levemente mais curto? Foi como eu mostrei agora para você puxando para o meio. Tá vendo a divisão? Você puxava para cá, o lado do que você estava tirando mais. Então o que a gente vai fazer aqui? Eu falei bobagem, gaguejei. Como é que a gente vai fazer? Se ela gosta do lado de cá, o lado de cá tem que ficar levemente mais curto, o lado de cá vai ficar maior. Se ela gosta dessa franja para o lado de lá, esse lado de cá tem que ficar mais curto e o lado de lá maior. Beleza? E agora sim que eu tenho que falar o que eu gaguejei. E como é que eu faço para mim deixar um lado de cá mais curto sem eu ter medo de errar? É como agora a Mi perguntou para mim. Eu vou pegar aqui, ó. Deixa eu tirar aqui a cabeça para mostrar para vocês. Eu vou aproveitar essa divisão. Tá vendo? Essa divisão. E vou puxar para cá. Vou seguir aqui, ó. Certo? E aí, esse cabelo do lado de cá vai ficar levemente mais curto e a minha cliente vai usar o cabelo para o lado de lá. Só que se ela usa esse cabelo do lado de lá, eu vou seguir essa divisão aqui, puxando esse cabelo para cá, porque eu vou chegar aqui, ó. Tá vendo aqui o comprimento? Eu vou cortar aqui reto, ó. O lado de cá vai ficar mais curto e o lado de lá vai ficar mais comprido para usar para o lado de lá. Deixa eu ver a pergunta que teve aqui. A pergunta da Cida. E se a cliente usa para os dois lados? Cida, essa franja do meio, ela abre para qualquer lado. Ela fica mais marcada quando ela abre aqui no meio, certo? Ela fica mais marcada quando ela dá aqui no meio e você consegue usar para os dois lados. Antes de eu ter cortado, dá para me te mostrar. Olha lá. Ao meio, ela fica mais marcada, tá vendo? Mas se eu quiser usar essa franja para cá, ela cai, ó, bonita que ela fica. Se eu quiser usar ela para lá, ela também vai. Essa franja ao meio, ela é muito boa, porque ela é uma franja que quando você quer fazer, você puxa ela para frente, depois você vai jogar ela para o lado aqui, você vai dar esse efeito que popularmente as clientes chamam de cortininha, vai dar esse efeito abrindo ao meio, marca bastante o olhar e as maçãs, não é? Do rosto. Agora, muita cliente gosta de usar essa franja lateral, muita, é uma franja espanhola, né? Então, digamos que a minha cliente gosta de usar ela para o lado de cá, certo? Então, como eu falei, eu vou seguir aqui a minha divisão, a minha mão vai vir sempre aqui, ó, em paralelo a essa desconexão, ó, a divisão da mecha, ó, porque eu quero cortar ela reta, ó. Tá vendo? Eu vou preservar aqui o comprimento e vou cortar aqui, ó. Por isso que minha mão vem aqui, ó, fica muito mais fácil. É muito mais fácil eu fazer assim do que eu puxar essa franja aqui e eu torcer meu dedo assim. É como eu falo para vocês quando a gente vai fazer o degradê e acentuar o grau. É muito mais fácil eu cortar essa posição, deixar minha mão numa posição de mão paralela e ir até os 135 graus, do que eu vir aqui no 90 e acentuar o grau com o meu dedo. Legal? É muito mais fácil eu perder a mecha aqui, ó, fazendo esse movimento, do que eu pegar aqui e subir lá em cima e acentuar já direto no grau. Então aqui é a mesma coisa, por isso que essa metodologia é muito simples, é muito fácil de entendimento. Olha lá, venho aqui nessa perna que tem de lado V, puxa esse cabelo para cá, respeita a ponta que
tem ali. Ó, é como se eu estivesse puxando ele reto, ó. 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 Fiz uma franja espanhola maravilhosa. Ó. Aquela franja que você usa jogada aqui assim, ó. Ó. Tem muita mulher que gosta. Ó. E aí tudo vai depender do comprimento que a sua cliente pedir. Essa franja é fantástica, ela é muito pedida. E é muito simples, você vem aqui ó, na risca que ela quer, e se ela usasse esse pro lado de lá, eu faria a mesma coisa. Eu vinha ali naquela perninha que eu puxei da outra sobrancelha, puxava ela para cá, ó. Determinava o comprimento que eu queria cortar, ó, e reto. O simples fato de eu puxar ela vindo na paralela da desconexão, faz com que a parte de dentro fique mais curta do que a de fora. É exatamente o que eu fiz quando eu corto a mecha no meio, a franja do meio, em duas mechas. Eu puxo para cá, ó. O meio vai ficar, a parte interna vai ficar mais curta. E quando eu puxo só para lá, a parte interna fica mais curta. Ó, uma franja lateral muito bonita, aquela franja lateral sexy, né? Que marca o olhar, deixa aquele, como já diria antigamente, o olhar 43. Olha lá, franja linda. Tá vendo que ele é só aula para você? Você pediu muita aula, hein? De franja. Pronto, essa franja, eu fiz aqui duas franjas, na verdade três, né? Porque essa franja aqui, ó, só muda o lado que você vai cortar. Quando eu quero uma cliente, vou repetir aqui, aqui é um detalhe legal. Quando a cliente usa para o meu lado esquerdo, eu puxo ela para o lado direito. E quando ela quer para o lado esquerdo, você puxa para o lado esquerdo. Quando ela quer para o lado direito, você puxa para o lado esquerdo. Você sempre puxa ao contrário. Vamos lá. Na franja não se usa graus. Você usa grau depois, porque o grau é feito para quê? Para dar leveza, certo? Fiz essa franja aqui, ó. Fiz essa franja aqui. Eu gosto, né? Tem muita cliente que gosta dessa franja aqui assim, ó, pesadona, tá vendo? Ó? Agora, se você acha que está muito pesada, é onde você vai dar a leveza. Aí o que você vai fazer? Você vai levantar ela aqui, ó. Vai tirar um pouquinho aqui assim para dar um pouco de leveza. Ó. Você pode dar leveza tanto no grau, não é? Como eu também gosto muito de dar leveza assim, ó. Ó. Eu venho com a minha tesoura aqui assim entreaberta, ó, e vou fazendo assim. Particularmente eu gosto de dar leveza assim, ó, em franja. Porque eu deixo ela muito mais leve. E eu crio uma textura, sabe? Quando eu faço leveza na franja assim. Eu costumo criar uma textura fazendo isso. Eu costumo lá, vir aqui com a tesoura, ó. Que é como eu falei, o cabeleireiro, o corte de cabelo, é como se você fosse um estilista. Ó. Você cria aqui uma leveza, ó. Eu gosto de criar leveza em franja mais assim do que levando no grau. Eu consigo também dar leveza levantando essa franja aqui para cima. Eu posso levantar ela aqui para cima, como eu te falei, não é? E dar leveza. Mas eu gosto de dar leveza na franja aqui assim, ó. A franja vai ficando cada vez mais leve. Vindo com a tesoura aqui, ó. Aí você tem que usar, como eu falei lá na aula número 1, uma tesoura fio de navalha, para você não causar desconforto para essa cliente. Fica uma franja leve e muito bonita. Pode até dar leveza, sim, pode até dar leveza com uma tesoura de dente, só que você tem que tomar muito cuidado. Para você dar leveza com uma tesoura de dente, eu tenho ela aqui. Para você dar leveza com uma tesoura de dente, você tem que puxar essa franja aqui assim e vir aqui na ponta, ó. Você tem que vir aqui na ponta. Se você vir com essa tesoura de dente aqui no meio, aí você estraga essa franja. Porque a leveza tem que vir sempre de comprimento e pontas. Você vem aqui e faz isso, ó. 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 E não exagera muito para não deixar muito marcado. Legal? Pode sim. Perfeito. Então eu mostrei aqui 3 tipos de franja.
Eu mostrei uma franja que você pode usar lateral, não é? Mostrei aqui aquela franja que abre ao meio, que você pode usar para os dois lados. E agora a gente vai fazer aqui aquela franja mais curta, aquela franja que o pessoal tem muito medo de errar, não é? Vem aqui, ó, e puxa ela aqui, ó. Tá vendo aqui? Na altura da sobrancelha, aquela franja reta que todo mundo, né? E tudo isso é o que? Você dominando essa divisão. Você reparou que tudo está girando em torno da divisão? A lateral para lá, a lateral para cá, o meio é o mesmo esquema, você puxa para lá, embora eu prefira cortar a franja ao meio assim, ó, fica muito mais rápido e muito mais prático. E aí você corta, entendeu? E aí depois tem essa franja aqui, ó, é aquela franja reta, a grande e temida franja reta, que tem gente que tem medo de cortar a franja reta, que tem medo de errar e coisa e tal. Detalhe, a cliente quando quer fazer uma franja reta, se ela gosta dessa franja aqui na sobrancelha, você nunca vai cortar na sobrancelha, você vai cortar sempre um pouquinho abaixo da sobrancelha, porque a franja ela tem essa curvatura, e aqui é uma região que tem muito redemoinho, então esse cabelo vai subir. Então o que você faz? Você nunca corta aqui em cima da sobrancelha, você sempre corta um pouco mais abaixo. Outro detalhe, você nunca puxa com muita força, você não puxa com muita tensão. Você tem que puxar com mais naturalidade, deixando esse cabelo mais solto. Porque se você puxa com muita tensão também, esse cabelo vai voltar e aí ele vai ficar muito mais curto. Ah, eu tenho que cortar abaixo da sobrancelha. Puxa aqui reto e corta. Não, ele vai subir. Então, você vem assim, ó, puxando esse cabelo para cá com naturalidade, puxa ele todo para frente. Aí você vai lá para frente, você quer ir na sobrancelha, né? Então, eu vou cortar ele aqui um pouco abaixo da sobrancelha. Devaguinha boa essa minha. Ela é danada. Aí você vem aqui e só acerta. Você vê que ela não está reta. Vem aqui seguindo a minha coisa. Cabelos estão. Cabelo de boneca eles estão. Um caimento meio estranho. Tem que tomar muito cuidado. Isso. Sabe o que é isso? Que barulho é esse? Fantasma? Gente, tem fantasma aqui no estúdio, hein? Pronto? Um tutorial aqui para você nunca mais errar uma franja. Não é? E aí, como falou a Cida com amor, eu posso, não é? Ou usar a tesoura de dente, né? E tirar o volume, né? Tem outro detalhe, você tem que, para você fazer isso, você tem que usar a parte do dente para cima, não é? E essa parte aqui para baixo, porque o cabelo apoia aqui e você tira o excesso, não é o contrário. Você vem aqui, ó, nas pontinhas aqui, ó, para dar leveza, ó. Porque essa tesoura aqui, ela pode ser uma bênção e uma maldição na sua vida. Porque ela, para fazer buraco, só Jesus na causa. Por isso que eu gosto muito desse negócio da tesoura normal. Eu com essa tesoura normal, estou iniciando a minha carreira, eu não preciso de comprar 3, 4 tipos de tesoura. Eu compro uma tesoura dessa daqui que é fio de navalha, vem aqui, ó, comprimento pontas, ó. Desliza, ó. E eu crio textura, ó.
que franja bonita, marcando bem o rosto. Amanhã ela vai estar com umas beach waves, não é? E pronto. Legal?